E é por isso que eu não percebo como é que, por exemplo, situações como aquela que vive a indústria do calçado, do têxtil ou do mobiliário na região norte não suscita ao Governo a mesma preocupação e a mesma intencionalidade positiva que suscitou a indústria automóvel. A indústria automóvel, no caso da Auto Europa, é importante no âmbito do PIB, mas a Auto Europa emprega 2.000 pessoas diretamente e influencia mais 10.000 indiretamente. Significa uma pequena percentagem do PIB comparativamente com estes 3 setores industriais. E estes 3 setores industriais, só por exemplo a indústria do calçado, representa mais de 40.000 pessoas diretamente em termos de emprego. E na verdade, aquilo que nós concluímos é que a política que este Governo continua a fazer é uma política exclusivamente de adiar os problemas. Adiar os problemas quando resolve colocar em formação os portugueses que já não têm lugar nas empresas e adiar os problemas quando pretende salvar a qualquer custo empresas que estão de tal forma doentes que vão contaminar negativamente e vão arruinar coletivamente aquelas que estão bem. Os médicos sabem, então, pelo menos 2 aqui na primeira fila, quando existe uma epidemia, aquilo que é a triagem da medicina é começar por salvaguardar e vacinar os que estão bem. A seguir, tratar dos que estão doentes e enterrar os que estão mortos. Mas nós não. A política deste Governo é começar pelos mortos, depois preocupar-se com os que estão doentes e, quando for vacinar os que supostamente estavam bons, já não há vacinas porque não é necessário vacinar ninguém. E é isto que o PSD tem que dizer ao país. Com esta clareza de princípios, com estas imagens, são imagens poderosas e que demonstram a política errada e a estratégia errada deste Governo. Vou-vos dar 2 exemplos concretos. Hoje em Portugal, em crédito concedido a empresas e particulares, a economia portuguesa, a banca portuguesa, despendeu 292 mil milhões de euros. 292 mil milhões de euros é aquilo que foi concedido em créditos, efetivamente, a empresas e a portugueses individualmente. Desses 292 mil milhões de euros, 220 mil milhões de euros são assegurados pelos capitais próprios da banca e por aquilo que são os depósitos que os portugueses produziram nessa banca. Significa que 72 mil milhões de euros é o dinheiro que os bancos não tinham para emprestar e que tiveram que ir internacionalmente endividar-se para poder emprestar cá dentro na economia nacional. 72 mil milhões de euros é mais de 3 vezes aquilo que o Governo português concedeu de aval à banca portuguesa toda em conjunto para se poder financiar no mercado internacional. Isto é, os bancos emitiram dívida comercial na relação interbancária internacional para poderem arranjar 72 mil milhões de euros lá fora, no estrangeiro, para emprestar a cada um de nós e para emprestar às empresas portuguesas. A verdade é que esses 72 mil milhões de euros estão-se a vencer e é preciso renovar essa dívida comercial ou pagar a quem se deve. E para não se pagar e para se poder ter novamente crédito, o Estado português, porque está fechado no mercado interbancário, decidiu fazer um aval de 20 mil milhões de euros. Pois é, mas não chega para tudo, porque vão ficar 52 mil milhões de euros de fora. E isto era o que o PSD também devia dizer. Porque isto são números fáceis das pessoas perceberem. Isto é a economia de uma família explicada à dimensão de um país, percebendo-se aquilo que depois torna normal e natural uma conclusão seguinte. Então, como é que uma sociedade que deve 72 mil milhões de euros, que o Estado, num esforço nacional que fez sobre isto o Partido Socialista um enorme alarme, vai dar só 20 mil milhões de euros de aval para a renovação do crédito, quer agora construir um TGV que custa 10 mil milhões, ou então um aeroporto que custa 3 mil milhões. Como é que é possível? De que forma é que se vai financiar? Como é que as empresas e a economia nacional, que têm o sistema interbancário fechado, conseguirá isto? Ou será preferível, se conseguirmos esse crédito, que esse crédito seja destinado para apoiar, sob o ponto de vista do investimento, aquela que é a necessidade de capitais próprios do Estado português relativamente à execução do crédito? Os tais 25% que há pouco falava o Presidente da Câmara da Póvoa. Mas é estas perguntas, com esta simplicidade, com esta objetividade, que o PSD tem que colocar em cima da mesa. E tem que dizer mais. Que não percebe
que se esteja a defender uma indústria como a Quimonda, que sendo objetivamente muito importante, porque há 2.000 pessoas que lá trabalham, que sendo objetivamente importante porque trata-se de um grande exportador português, que depois nada se faça para salvar setores tão infraestruturantes da nossa economia tradicionais, naquilo que nós sempre fomos bons, tivemos sempre na vanguarda, fomos sempre capazes de fazer melhor que os outros, que é bens transacionáveis na área do mobiliário, do calçado e do têxtil. Como é que se percebe que um governo continua a apostar em setores que estão altamente sofisticados no Extremo Oriente, pelo mundo fora, e que aquilo que nós fazemos bem, que tradicionalmente somos bons, que somos liderantes, não continuamos a fazer uma aposta de desenvolvimento e, acima de tudo, de afirmação? E é por isso que o PSD do Porto defende que haja um novo PD. Defende que, no momento destes, são precisas medidas extraordinárias. Nós podemos fazer uma de duas coisas. Ou dizer que tudo está mal, que vamos todos para o abismo, cruzarmos os braços, mas seguramente que não é para isso que os portugueses pagam aos políticos. É para os políticos encontrarem soluções. O PSD do Porto pensa e defende que uma das medidas estruturantes é que se renegocie o CRAN no sentido de criar um novo PD, um Plano Especial de Desenvolvimento da Indústria Portuguesa. O PD que foi, de facto, um instrumento fundamental para fazer uma revolução industrial organizativa e conceptual e de modernização da nossa indústria há 20 anos atrás. 20 anos depois, é novamente necessário um PD. Um PD porque determine que os setores industriais tradicionais portugueses, a indústria produtiva de bens transacionáveis, que é disto que nós precisamos, é de coisas que possamos vender lá fora para poder vir dinheiro cá para dentro, e não exclusivamente prestar serviços, porque os serviços diluem-se e toda a gente hoje à escala global presta serviços. A nossa indústria tem que ser apoiada, ajudada, mas não começar pelos moribundos, é começar por aqueles que estão bem e que podem desenvolver-se, fortalecer-se e ajudar os que estão mal. É assim que se deve atacar uma epidemia.